Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Queridos irmãos e irmãs, o chamado à conversão constitui o tema central da liturgia da palavra deste terceiro domingo da Quaresma, né? Mas antes de prosseguirmos com a nossa meditação, no domingo passado, o padre falou que cobraria uma atividade de hoje com a comunidade, né? Vamos relembrar. Acho que a gente está num itinerário, né, quaresmal, e é sempre bom a gente recordar o que nós já conversamos e meditamos no primeiro e no domingo da Quaresma. Vocês lembram que sobre o que nós falamos no primeiro domingo da Quaresma? Vocês lembram o conteúdo do Evangelho? Vocês lembram, crianças? Lembram? O que era? O que nós falamos no primeiro domingo da Quaresma? Ah, tá vendo, gente? Ó, uma salva de palmas para nossas crianças. Muito bem, olha só, lembraram muito bem que falávamos sobre a experiência de Jesus no deserto, né? Depois do batismo, ele foi conduzido para o deserto, onde lá, durante 40 dias, ele foi tentado pelo demônio, né? E o segundo domingo da Quaresma, semana passada, isso aí não dá para errar, porque está muito recente. Vocês lembram? Então fala para o padre. A tia tá passando cola, não vale não, hein? Tia Lu, você está passando cola. Você mesmo. Vocês lembram? Transfiguração de Jesus, né? Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Ou seja, são testemunhas privilegiadas, né, que contemplam por antecipação a manifestação da glória do Cristo ressuscitado, né? E hoje nós falaremos sobre a conversão, né? A conversão. Queridos, nós somos convidados também pela liturgia da palavra de hoje a reconhecer, vejam só, o mistério de Deus, né? O mistério de Deus que se torna presente em nossa vida, em nossa história, na nossa caminhada, como ressalta a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Êxodo, que mostra Moisés, né? Moisés que, enquanto apacentava o rebanho do seu sogro, Jetro, sacerdote de Madiã, ele vê uma sarça em chamas, né? Em chamas, mas que não se consome, que não se apaga, né? Então, Moisés, ao contemplar, né, aquela visão extraordinária, prodigiosa, né, ele se aproxima, certamente, né, bateu ali a curiosidade, o que está acontecendo, o que é isso, né? Imagina, quem de nós, né, se nos deparássemos com uma sarça ardente que não se apaga, é evidente, né? O ser humano é muito curioso, né? É naturalmente curioso. Então, ele justamente isso, ele se aproxima para observar. E aí, uma voz pronuncia o seu nome por 2 vezes, né? Moisés, Moisés, né? E justamente convida Moisés a tomar consciência da sua indignidade. O próximo passo é justamente o seguinte: a voz que Moisés ouve saindo da sarça ardente é para que ele retire as sandálias dos pés, porque aquele lugar onde ele se encontra é um lugar santo, não é? É um lugar santo. E Deus, queridos, revela a Moisés o seu próprio nome. Ele revela a Moisés o próprio nome, quando diz: eu sou aquele que sou, né? Eu sou aquele que sou. E pede para que Moisés comunique ao povo de Israel quem ele é. Vai, Moisés, né? Vai e anuncia, né? Queridos, com essa revelação, né, do seu nome, Deus quer que Moisés transmita ao povo de Israel que ele é um Deus presente, ele é um Deus próximo, um Deus que vê a necessidade dos seus filhos e que se compadece dos seus sofrimentos. Não é um Deus alheio às necessidades do seu povo, um Deus indiferente à necessidade do seu povo. Não, é um Deus que vê o seu povo sofrendo, estende a sua mão e manifesta a sua bondade, a sua misericórdia, liberta o seu povo da escravidão. E Deus envia Moisés até, né, o faraó, né, com uma missão. E qual é a missão de Moisés? Qual a missão de Moisés? Retirar o povo da escravidão do Egito. Uma grande missão, né?
uma grande missão. Nós sabemos, depois Moisés, mas o que eu vou fazer? Como se dará isso? Né? E Deus vai instruindo e ele faz exatamente como Deus havia ordenado. Queridos, no encontro com Moisés, Deus também ele se revela, né, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Né? Ou seja, ele é de fato o Deus dos nossos pais, mas ele também é o meu Deus, ele também é o teu Deus, ele é o nosso Deus. Não é só o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, não. Ele é um Deus que caminha conosco, que está aqui. Não é? O que nós respondemos no início quando o padre, ou quando o padre diz, o Senhor esteja convosco? Qual é a nossa resposta, criançada? O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está aqui. Ele está presente em nosso meio. O Deus lá do Antigo Testamento, de Isaac, né, de Abraão, de Moisés, de Jacó, ele está aqui. Está presente, queridos. Ele se comunica conosco. Por isso eu posso dizer, afirmar com toda a convicção, ele é o meu Deus, ele é o teu Deus, ele é o nosso Deus. Né? Ele é o nosso Deus. Queridos, e agora voltando o nosso olhar para a página do Evangelho, proclamado agora há pouco, encontramos dois acontecimentos históricos. Não é? Primeiro, um crime cometido por Pilatos. O segundo, o desabamento de uma torre ao lado da piscina de Siloé. Foi sobre isso que nós iniciamos, lembram? No início do Evangelho, não lembram? Esqueceram? Já esqueceram? O diácono falava que os discípulos, né, algumas pessoas foram até Jesus correndo, né, para transmitir uma notícia, para falar para ele, olha, alguns galileus foram assassinados por Pilatos. Né? E aí, vejam só, queridos, que interessante. Segundo a mentalidade da época, né, pensava-se que uma desgraça com vítimas era sinal de uma culpa pessoal muito grave. Então, aqueles que foram falar para Jesus que Pilatos tinha assassinado aqueles galileus, na verdade, eles foram dizer para Jesus que eles foram assassinados porque eles eram pecadores. Morreram porque eles eram pecadores. Né? E aí, vejam só, Jesus não concorda com esse pensamento, com essa mentalidade. Ele não concorda. Né? Ele não concorda que a desgraça é sinal do castigo de Deus. Mas, pelo contrário, né? Ele faz, naquela ocasião, um apelo à conversão. E por isso, ele diz o seguinte, vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, e olha aqui, conversão, né? Palavrinha-chave da liturgia de hoje, qual é a palavrinha-chave, criançada? Conversão. Palavrinha-chave de hoje, conversão. Né? Se vós não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Né? Morrereis todos do mesmo modo. Queridos, essas pessoas não foram punidas por causa dos seus pecados. Elas foram vítimas de uma fatalidade. Aconteceu. Né? Aconteceu. Uma de forma provocada pelo homem, porque Moisés assassinou os galileus, e outros porque estavam numa má hora ali, né? E caiu a torre. E eles foram soterrados. Né? Aconteceu. Mas não por culpa ou por castigo de Deus. Né? Tá bom? E com esta exortação, queridos, Jesus faz aos seus ouvintes um apelo à conversão. Se vós não vos converterdes, vós morrereis todos do mesmo modo. Vejam que Jesus fala isso 2 vezes no Evangelho de hoje. Perceberam? Depois que ele fala sobre, depois que eles comentam com Jesus sobre a morte dos galileus, assassinados por Pilatos, e depois que Jesus comenta sobre esses 18 mortos que foram soterrados pela torre de Siloé. Né? Então vejam que de fato é necessário, né? A conversão é muito necessária. E aí a gente precisa entender, queridos, que conversão, ela não é apenas uma experiência externa, não, uma penitência externa, não, ou um simples arrependimento do pecado. Conversão não é somente isso, não. Né? Ou seja, eu roubei, né? E caramba, me arrependi piamente, estou contrito, isso está me fazendo mal danado, né? Está me prejudicando pra caramba. Eu vou lá, arrependido, falo, padre, olha, eu roubei,
estou arrependido, desejo receber o perdão. Aí o padre dá o conselho, né? Ok, tudo bem, não vai, absolve, vai e não torne-se a pecar. Só que no dia seguinte, a criatura faz a mesma coisa. Né? Faz a mesma coisa. Então vejam, conversão, queridos, não é um simples arrependimento do pecado. Porque eu preciso me arrepender, sim, eu preciso me arrepender com certeza. Mas eu preciso assumir o propósito de não mais pecar. É decisão. Eu não posso, eu não devo, eu não vou. A partir de agora, eu vou fazer diferente. Essa é a proposta do sacramento da reconciliação. As pessoas confundem as coisas, né? Faltei à missa, opa, vou lá, mas na semana que vem, falto de novo. Né? Aí volta. Não, gente, eu preciso entender que essa conversão, ela precisa acontecer todos os dias e é um processo contínuo. Eu não posso, né? Eu não posso simplesmente cometer o pecado e vai lá e depois de novo, e de novo, e de novo, e de novo, aí vira um círculo vicioso, né? Vira um círculo vicioso. Isso não agrada o coração de Jesus. Tem que ter compromisso, propósitos, fazer diferente, conversão, né? Vejam bem, conversão é uma mudança de vida, de mentalidade, de atitudes, de forma que Deus e os seus valores, queridos, passem a ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Primeiro lugar. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, aí sim, aí estou fazendo de fato a experiência de uma verdadeira conversão. Se eu priorizo muitas outras coisas e deixo de lado aquilo que é primordial, e é essencial, né? Aí está faltando aí muitas coisas para que eu de fato faça essa experiência de conversão sincera e verdadeira. Queridos, converter-se significa ainda carregar a cruz, carregar a nossa cruz. Lembram lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, que Jesus diz assim para os seus apóstolos. Primeiro ele anuncia a sua paixão, ele fala que vai ser rejeitado pelos anciãos, que vai ser entregue nas mãos, enfim, né, dos judeus, vai ser morto, vai ressuscitar ao terceiro dia, e aí ele complementa, logo no versículo seguinte, aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. É um pré-requisito básico para quem quer ser discípulo de Jesus, tá, gente? Um pré-requisito básico, né, para seguir os passos de Jesus. Então, vejam só, não existe verdadeira conversão, nem um autêntico seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo sem a cruz. Não existe. Se você está aqui achando que você vai chegar no céu, né, na molezinha, você está enganado, ou está no lugar errado. Sinto muito te dizer. Porque muitas vezes nós precisamos passar pelo Calvário. Porque Ele passou pelo Calvário. Pela cruz, pelo sofrimento, pela dor. Né? E aí, queridos, carregar a cruz significa aceitar, né, a dor, as contrariedades que Deus muitas vezes permite para a nossa purificação, é cumprir com o esforço os nossos deveres próprios de cristãos, é assumir voluntariamente a mortificação cristã. Vejam, né? Às vezes Deus permite que nós enfrentemos um sofrimento para nossa santificação, e ao invés de aceitar isso como um meio, né, de santificação, o que a gente faz? A gente reclama, a gente murmura, a gente acha que Deus esqueceu de nós, que Ele não liga para mim, que Ele me desprezou, mas por quê? Só pode ser castigo de Deus. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca? Mas na verdade, queridos irmãos, Deus está te apontando o caminho do céu. Ele quer te purificar, Ele quer purificar o teu coração, Ele quer te salvar, né? E vejam só, o padre aqui não está fazendo nenhuma apologia ao sofrimento não, gente. Até porque Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para sofrermos. Deus se agrada com o sofrimento do homem. Isso dá prazer a Deus ver-nos sofrendo, padecendo. Imagina aquela pessoa que está num câncer terminal. Será que Deus se alegra com o sofrimento daquela pessoa? Claro que não, gente. Mas Ele permite. Porque através daquele câncer terminal, aquela pessoa pode ser purificada e pode alcançar o céu.
Só que até a gente entender essa pedagogia de Deus, demora um pouquinho, não é verdade? A gente chora, a gente reclama, né? A gente bate o pé, né? A gente esperneia, porque é difícil. Carregar a cruz não é fácil, carregar a cruz é difícil. E se fosse fácil, não teria sentido, não teria graça. Não teria graça. E a gente precisa entender isso, queridos. E aí, vejam só, o grande segredo para que a gente consiga enfrentar essas realidades da vida com muita firmeza, né, com muita disposição, é associar o meu sofrimento, a minha cruz, ao sofrimento e à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu faço isso, eu entendo, né, entendo todo o sentido. Agora, se eu não faço, se eu me fecho, né, na reclamação, na murmuração, e não procuro fazer esse exercício, aí de fato eu vou perecer, eu vou definhar, eu vou cair, eu vou sucumbir, eu vou me entregar ao sofrimento. Então, quando o sofrimento bater à tua porta, lembra-te do Cristo crucificado. Lembra-te do Cristo crucificado. Sabe por quê? Porque, gente, embora pareça um sinal de derrota, mas não é não. Ele morreu sim. Mas conforme ele prometeu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele é vitorioso. E se nós nos unimos a ele todos os dias, com ele nós também seremos vitoriosos. Vocês creem nisso? Acreditam nisso, de fato? É isso que acontece, queridos irmãos. Então o que nos falta? O que nos falta? Precisamos fixar o nosso olhar no crucificado. E detalhe, quando nós sofremos, nós não sofremos sozinhos, porque Cristo é o nosso sirineu. Olha que graça. Ele é o nosso sirineu, que nos ajuda a carregar a nossa cruz. E justamente no momento mais difícil, mais doloroso, Ele está ali, né? Cuidando de nós, nos protegendo, curando as nossas feridas, né? Enxugando as nossas lágrimas. Ele até chora conosco. Ele até chora conosco. Às vezes a gente não percebe, a gente está tão imerso, né, na situação que você não percebe, né, não tem sensibilidade suficiente para sentir essa presença de fato que vai nos curando, nos transformando. Sobre o sofrimento, queridos, tem uma carta encíclica do Papa João Paulo II, muito interessante, depois leiam, tá? O sentido cristão do sofrimento humano. Acho que todo cristão católico deveria ler essa carta. É pequenininha, você consegue ler numa tarde. Leia, o sentido cristão do sofrimento humano. E lá ele aborda esse tema, assim, com uma coisa extraordinária. Vale muito a pena. Leiam, tá bom? Leiam. Na segunda parte do Evangelho, queridos, referindo-se a um costume do seu tempo, Jesus ele apresenta a parábola de uma figueira plantada numa vinha. Não foi isso, crianças? Vocês ouviram? O que o padre falou agora? Fala aí. Oi? Jesus conta uma parábola, foi isso? O que é uma parábola? O que a tia ensinou para vocês? O que é uma parábola? É uma história. Parabéns, está vendo? Eles são muito bem informados. É uma história, Jesus contou uma história para os seus discípulos, né? Ele diz assim, olha, certo homem tinha um plantio, uma videira, né? E no meio daquela videira ele tinha uma planta, que era uma figueira. Só que aquela planta já tinha se passado 3 anos e ela não tinha produzido nenhum fruto. Nenhum fruto, ela estava infértil, né? Ela estava lá para produzir fruto, estava sendo muito bem cuidada, mas não tinha produzido fruto nenhum. Então o proprietário, o que o proprietário fala para o agricultor? O que ele fala? Para o agricultor cortar a figueira. Por quê? Porque não está produzindo frutos. Faz sentido, concorda comigo? Se existe um plantio, né? Se existe um plantio de manga ali, se tem um pé de manga que não está produzindo frutos, né? É possível cortar e plantar outro no lugar. Sei lá, planta uma bananeira, né? Planta, não sei, um pé de morango, alguma coisa, não é? Só que aí, o agricultor, o que ele disse para o proprietário da vinha? Ele disse assim,
Oi? Olha, espera mais um pouquinho, né? Espera mais um pouquinho. Vamos esperar mais um ano. É muito tempo, vocês não acham? Muito tempo. É suficiente para... Né? Se tiver que produzir fruto, vai produzir. Se não, aí a gente corta fora. Não foi isso que ele falou? Vamos regar, vamos adubar. Quem aqui tem planta em casa? Levanta a mão. Todo mundo tem planta em casa. Olha só que maravilha. Vocês cuidam da plantinha de vocês? O que vocês fazem para ela não morrer? Vocês regam a planta, colocam adubo, não é? Colocam água, não é verdade? Para ela não morrer, senão o que vai acontecer? Você vai voltar no outro dia, ela está murcha. Está murcha, porque ela precisa de adubo, ela precisa de água, não é verdade? E aí foi isso que o agricultor sugeriu, para que por mais um ano ele adubasse, podasse aquela planta, aquela figueira, para no ano seguinte a gente colher os frutos. Né? Vamos dar mais um ano de chance para ela. Se fossem vocês também fariam a mesma coisa? Sim ou não? Ou vocês cortariam logo? Quero saber de nada não. Vamos cortar logo, vamos plantar um pé de bananeira, né? É muito mais gostoso, não é? Ou não? Vocês dariam uma chance? Você esperava? Esperava, né? Pois é. Vamos lá. Olha só que interessante, crianças. Vamos ver o que Jesus quer falar com essa parábola, com essa historinha para vocês, para mim e para todo mundo que está aqui assistindo a missa. Para todo mundo que está, para quem está em casa também acompanhando o padre. Né? Olha só. E o agricultor, o proprietário dessa vinha é quem? Fala para mim. Quem é o dono do plantio? Quem é? É Deus. E quem é o agricultor da vinha? Jesus. Jesus é o agricultor. E quem é a figueira? Quem? Somos nós. Eu e você. Nós somos a figueira. E aí, Jesus disse para Deus assim, para o Pai: poxa, ele está mal criado, não está respondendo às atividades de casa, né? Vive brigando com o irmãozinho, né? Não quer saber de nada com a hora do Brasil, só acorda tarde numa preguiça. E aí, Jesus diz assim: vamos dar uma chance para ele. Ele vai mudar. Ele vai mudar, com certeza. Vai deixar de ser preguiçoso, vai fazer as tarefas de casa, vai ser um filho obediente, não vai? Vai? Pois é, tem que ser obediente, né? Tem que ser um bom filho, uma boa filha. Porque se não for, o que vai acontecer? Aí, né? Aí a gente vai ter que enfrentar aí um pouquinho de dificuldade, porque Deus espera de nós, né, criançada? Deus espera de nós esse compromisso, essa mudança de vida. Isso acontece com as crianças, mas acontece com todo mundo, gente. Todos nós somos a videira e que precisa produzir frutos. Né? Cristo, que é o agricultor, ele espera essa correspondência, essa chance. E aí, quando que eu passo a não produzir frutos? Quando eu não me comprometo com a conversão. Quando eu não procuro me converter verdadeiramente. É possível produzir frutos sem conversão, gente? Não é possível. Por isso, nos convertamos verdadeiramente. E esse tempo de quaresma é um tempo propício, né, para fazermos essa experiência. Né? É um tempo de graça. A igreja é muito sábia, gente. A igreja é extraordinária. Nos propõe esse tempo para que a gente mergulhe, de fato, né, sem medo. É avançar, é se mergulhar sem medo. E colocar o coração diante de Deus. Né? Colocar o coração diante de Deus e pedir: Senhor, eu estou arrependido, eu sei que cometi o pecado, eu quero mudar de vida, eu quero fazer diferente, está difícil, Jesus, esse vício está me consumindo, esse problema está me matando, eu não sei o que fazer. Seja sincero para Ele e peça: Jesus, liberta-me. E eu te desafio a sair dessa igreja hoje, dessa Eucaristia, disposto a mudar de vida. Você não pode voltar a mesma pessoa que você entrou aqui, não. Não volta para casa a mesma pessoa que você entrou aqui, não.
porque a graça de Deus está sendo derramada em abundância sobre os nossos corações. Eu preciso sair daqui disposto de fato a ser uma pessoa diferente, ao ponto de você chegar em casa e o teu marido olhar para você e dizer: o que aconteceu, gente? Aquele teu colega de trabalho, que te achava chato, insuportável, olhar para você e dizer: caramba, olha que bênção, que mudança. Entendem? Mudança de vida, queridos. Transformação, vida nova. Quaresma é vida nova. O que está te faltando? Coragem. Deixa essa preguiça de lado. Deixa, toma coragem. Levanta a cabeça. Deus não está aqui para te condenar, para te julgar, não. Ele está aqui para te perdoar. Mas se você se arrepender verdadeiramente, se entrega, se lança. Deixa Deus conduzir a tua história. Deixa Deus santificar o teu coração. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Ele ser o primeiro. E aí sim, tu serás salvo. Deixa Deus ser o primeiro na tua vida. Peçamos, queridos irmãos, neste dia, para que a graça de Deus, a força do Espírito Santo, nos conceda a graça da perseverança e que nos ajude, nos conceda também a graça, de uma verdadeira e sincera conversão. Que Nossa Senhora nos ampare, nos proteja e interceda por cada um de nós. Amém? Amém?